estamos de volta aqui no centro da cidade, aqui na Praça da Independência. Viemos então aqui para Rambla, República da Argentina. A gente só tem uma hora para estar lá no Terminal Tres Cruces, que é quando sai o nosso ônibus para Colônia. Chegamos aqui na cidadezinha chamada Colônia del Sacramento, que é onde eu vou passar a noite hoje. E amanhã continua, diretamente aqui de Colônia del Sacramento, no Uruguai. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Massa e esse aqui é o 6º dia de vlog dessa minha viagem de 10 dias pelo Uruguai e pela Argentina. E a ideia aqui desse vídeo é compartilhar com você tudo o que eu achar de interessante que for acontecendo ao longo da viagem, né? Ou seja, os lugares que eu fui, quanto custou, como chegar, o que fazer, compartilhar também dicas, curiosidades e os desafios também, né, que forem surgindo pelo caminho. Ou seja, praticamente tudo, né? Então, se você ainda não assistiu os 5 primeiros vídeos dessa sequência, né, dessa minha viagem, assiste lá primeiro, tanto para você entender a história, porque tem bastante coisa legal, né, que eu já mostrei. E depois você volta aqui e acompanha isso na sequência, beleza? E se você já vem me acompanhando, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. E continua comigo até o final, que hoje tem bastante coisa para mostrar ainda aqui diretamente de Colônia del Sacramento, do Uruguai. Bom, e para começar o dia, eu vim aqui para a região da marina da cidade, né, onde tem os iates, o pier e tudo mais. E eu até sentei para ler um pouco mais da história, porque realmente a cidade tem muita história para contar, né? Bom, Colônia del Sacramento, então, como eu disse, é uma cidade histórica. Ela foi fundada em 1680 e ela é uma cidade que tem traços coloniais portugueses. Por quê, né? Porque foram os portugueses que fundaram a cidade, né? Naquela época, né, da colonização portuguesa, quando ainda eram as capitanias, eles estavam começando a explorar continente adentro, né? Então por isso que a cidade tem bastante traços portugueses que eu vou mostrando, né, ao longo do vídeo. E Colônia del Sacramento também é uma cidade que fica na margem oposta a Buenos Aires pelo Rio de la Plata. Então daqui até Buenos Aires de barco dá mais ou menos uns 40 minutos. Só para deixar registrado, hoje é dia 1º de fevereiro de 2020, um sábado e um sábado bem agradável. Como você pode ver, o céu está bem aberto, está um sol bem quente, mas é melhor o sol do que chuva, né? E a previsão hoje vai chegar na casa dos 27 graus, então vai estar bem quente, mas vai dar para aproveitar bem e explorar um pouco mais essa cidade. Bom, essa rua aqui que eu estou caminhando agora é a rua que está mais próxima, né, à margem do rio, e ela se chama Paseo San Gabriel, e ela é uma ótima assim, rua bem tranquila para fazer uma caminhada, para apreciar a paisagem, o rio, fazer assim uma caminhada bem tranquilinha. Olha, aquele lá é um dos barcos que fazem a travessia das margens, né, de Colônia del Sacramento até Buenos Aires. Aquela empresa é uma delas, a Buquebus. Grandão, né? Parece um navio cruzeiro, mas é um ferry bem grande. E aqui andando pela cidade, né, dá uma sensação assim bastante familiar, né? Ela lembra muito as cidades históricas, né, de Ouro Preto e de Paraty, né, com as ruas de paralelepípedo, as casas. Eu vi que nas casas, né, a maioria tem
tem esses azulejos aqui marcando o número das casas, que é bem típico coisa portuguesa. E andando aqui pelo centrinho histórico da cidade, né, encontramos o farol de Colônia del Sacramento. Ele foi construído, né, porque aqui antigamente na região estavam acontecendo muitos naufrágios, né? Então o povoado aqui ele sentiu a necessidade que precisava construir um farol para orientar as embarcações que navegavam aqui no rio, que ele não é tão calmo assim, né? Então ele foi construído em meados do século XIX e eu estou curioso para saber como é que é a vista lá de cima. Então vamos lá entrar para descobrir como que é. Algumas informações, algumas curiosidades importantes, né? Para subir aqui no farol custa 30 pesos e bem preparado, porque são 118 degraus e o farol ele tem quase 27 metros de altura e ele foi inaugurado em 24 de janeiro de 1857. Putz, chegamos na metade. Ainda tem mais uma ainda, mas vamos parar aqui mesmo pra ver como que é a vista daqui. A vista daqui da metade já é bonita. Olha como que fica a cidade do centrinho aqui. Mas eu tô curioso mesmo para saber como que é a vista aqui de cima. Vamos lá encarar então mais uns lances de escadas. Ó, esse aqui atrás é a luz do farol, estamos bem pertinho. Ele funciona à base de luz solar. E olha, realmente a vista daqui de cima é bem mais bonita, mas tem o preço a pagar, né? A subida até aqui o topo, ela é bem cansativa, né? Então bem preparado. Aí, só uma dica, toma cuidado com a cabeça para não bater a cabeça, porque aqui chegando no topo, ela é bem baixo, né? E também é bem apertado aqui. Ó, para te mostrar como são caras as coisas aqui, ó. Aqui tá dizendo assim, ó, promoção. 4 empanadas mais 2 limonadas por 450 pesos, que dá um pouquinho mais de 45 reais. Cara, é muito caro. E a história aqui de Colônia del Sacramento, ela é um pouco conturbada, né? Como a região aqui ela está estrategicamente localizada nas margens do Rio de la Plata, antigamente aqui era uma região muito importante para os comerciantes da região, né? Tanto para as colônias espanholas lá do lado de Buenos Aires, quanto para as colônias portuguesas desse lado do rio. E durante todo o século XVIII tiveram várias guerras, né, por domínio aqui da região e vários tratados. Então, Colônia del Sacramento, ela já foi dominada e ficou revezando, né, entre os portugueses e espanhóis. E os últimos que dominaram aqui a região foram os portugueses até 1822, que foi quando aconteceu, né, a independência do Brasil. Então, momentaneamente, Colônia do Sacramento foi posse do Brasil até 1828, que foi quando ocorreu a independência do Uruguai e passou a ser
domínio aqui do Uruguai. E no início do século XVIII, né, quando a cidade era dominada pelos portugueses, eles decidiram então cercar toda a cidade, né, com essas grandes muralhas. E esse aqui era o Portão das Armas, né, que era a porta de entrada para a cidade, e ela tinha essa ponte, que era uma ponte levadiça, e aqui onde eu tô antigamente era um fosso, e a entrada era toda protegida por canhões. E as muralhas elas foram destruídas então um pouquinho no começo do século XIX, né, e as pedras da muralha foram usadas para tampar esse fosso onde eu tô agora. Agora a gente está chegando aqui numa das principais ruas aqui do centro histórico de Colônia del Sacramento, que é a Calle de los Suspiros, ou a Rua dos Suspiros. Ela é uma importante rua que ela preserva ainda muito das características da colonização portuguesa, né? Então você pode ver a rua, ela é toda feita de pedra e ela tem essa canaleta no meio que é para escoar a água até o rio. As casas elas são feitas de pedras, as janelas e as portas são feitas de madeiras e elas são baixas, e ela tem o telhado com quedas d'água, né? E você pode ver também, né, nos detalhes, né? Tem os azulejos portugueses, tem as lamparinas para iluminar a rua que ainda estão bastante conservadas. E eu estava ouvindo ali do guia as 3 versões do nome dessa rua, né? A primeira versão é de que aqui, né, ali em cima tem a praça e ali já é o rio. Os condenados à pena de morte, eles vinham aqui caminhando até o rio, que é onde eles eram afogados. Então essa é uma das versões, né? A segunda versão é que aqui, como era uma região que ficou muito tempo abandonada, tinha muita casa de prostituição, né? Então podia-se ouvir o suspiro dos homens, né? E a terceira versão é de que quando os marinheiros partiam daqui, deixavam suas esposas, podia-se ouvir então o suspiro das moças. E devido ao valor histórico aqui da cidade de Colônia del Sacramento, em 1969, o governo uruguaio ele decidiu então restaurar essa parte da cidade do centro histórico. Tanto que esse esforço ele foi reconhecido pela Unesco, e aqui o centro histórico de Colônia del Sacramento é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1995. Descendo um pouquinho do centro histórico, né, em direção ao rio, eu encontrei esse lugarzinho aqui que é bem a minha cara, que é um lugar que eu gosto muito de passar o tempo, que é ficar entre as pedras e ficar apreciando e ouvindo o som, que no caso não é o mar, né, é o rio, mas ele faz o papel de mar, que é ficar ouvindo o som da água batendo nas pedras, que é um lugar assim que eu gosto de ficar para pensar, para relaxar e para aproveitar mesmo a natureza e o tempo. E a caminhada para conhecer aqui o centro histórico de Colônia é bem tranquilo de se fazer, dá para conhecer tudo a pé e em meio período do dia você consegue ver tudo.
E todas as casas aqui do centro foram compradas pelo governo e transformadas ou em restaurantes, ou em museus, ou em lojinhas, né? Tem vários museus aqui ao longo do centrinho para conhecer também. E é uma cidade histórica bem agradável, bem simpática para conhecer. Cara, seguinte, agora já são 2h20 da tarde, né? E o nosso ferry para Buenos Aires está marcado para as 17. E no bilhete ele está falando, né, que é para estar com 2 horas de antecedência do embarque. Ou seja, então tem que estar lá no porto 3 horas da tarde, que é daqui a pouco. Então eu já peguei minha mala no hostel e a gente está indo agora em direção lá ao porto. Vamos caminhando devagarzinho para ver um pouquinho mais ainda da cidade. Bom, agora são 3 horas da tarde, chegamos aqui então no porto de Colônia do Sacramento. Já fiz o check-in, né, para embarcar no ferry das 17 horas, rumo a Buenos Aires, pela empresa SeaCat Colônia. E a passagem, né, eu já tinha deixado comprado já lá desde o Brasil. Eu não lembro exatamente quanto que foi em pesos uruguaios, mas em reais, eu consultei minha fatura agora, ele deu R$140 só ida, né? Então ele deve estar por volta aí de uns 1.400, 1.500 pesos a passagem. Bom, feito o check-in, agora tem a parte chata que é igual ao aeroporto, que é passar pelo controle migratório, né? Como a gente está saindo do Uruguai, a gente precisa passar por ali, que sempre é um processo chato, mas que é necessário, que precisa, né? Então vamos lá passar pela migração. O processo de imigração ele foi tranquilo, relativamente tranquilo, ele foi rápido, só ele foi um pouquinho tenso, né? Porque eles ficam lá olhando o seu passaporte e você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas deu tudo certo. E só uma observação, né? Tem que passar em 2 guichês, né? Um para eles carimbarem que você está saindo do Uruguai, aí você tem que ir lá na outra ponta, no outro guichê, que é a imigração da Argentina, dizendo que você está entrando na Argentina. Dá uma olhada na fila de carro para embarcar no ferry. E o embarque do pessoal não é o meu, né? Esse aqui é do ferry das 16h30. Olha quanto carro formando a fila. E vai caber tudo isso aí lá dentro, hein? Olha isso. Ó, agora são 4h40. Acabei de ouvir a chamada ali, vai começar o embarque agora do nosso ferry. Então vamos lá, vamos embarcar. O nosso ferry é o SeaCat Colônia. Tem uma outra empresa que chama Colônia Express, então cuidado para não confundir, hein? Bom, eu perguntei ali, o comissário ele falou que não tem lugar marcado, então é só pegar qualquer lugar vazio e sentar. E assim, então, atravessando o Rio de la Plata, que a gente se despede aqui do Uruguai. Foram 5 dias e meio explorando o país, né? Punta del Este, Montevidéu, Colônia do Sacramento. Foram dias incríveis aqui no país. E agora vamos começar uma nova saga, né? Agora são novos desafios na cidade portenha, capital da Argentina, em Buenos Aires. Ó, e já para começar, já são 4 desafios que eu vou ter que enfrentar chegando em Buenos Aires. Que o primeiro é que eu vou precisar encontrar uma casa de câmbio para trocar meu dinheiro, né? Porque eu tô com poucos pesos argentinos, eu preciso pagar o hostel. O segundo é justamente encontrar o hostel, né? Eu já dei uma pesquisada no mapa para saber mais ou menos onde que fica o hostel. O terceiro é procurar
um chip de celular, né, para colocar a internet, para conseguir procurar as informações. E o quarto é conseguir o cartão de transporte, né, que chama de Subte, a tarjeta, que é similar, né, à tarjeta STM de Montevideo. Eu vou ter que procurar também como fazer lá em Buenos Aires, que a gente vai usar bastante o transporte público. Bom, enfim, chegamos aqui então em Buenos Aires. Foi aproximadamente 1 hora de viagem de ferry. Eu achei a viagem bem confortável, né? Dentro do barco tinha câmbio para trocar o dinheiro, tinha uma lojinha tax-free, que estava tudo em dólar. Tinha também uma lanchonete para pegar bebida, comida, tudo mais. Chegamos aqui no porto da empresa Bookbus, que fica aqui na região central, né, de Buenos Aires. E agora que começam, né, os desafios. Que o primeiro é achar a casa de câmbio. Eu não vou fazer o câmbio aqui, porque eu sei que aqui a taxa de conversão não vai ser tão boa. Eu vou, como aqui a gente está perto do centro, eu vou dar uma andada ali na Caixa Florida, que ali me disseram que ali tem as casas de câmbios com uma taxa melhor. Cara, parece que a gente falhou na missão. Eu não consegui o mais importante, que era fazer o câmbio, né? Como eu cheguei sábado à noite, as casas de câmbio já estavam fechando, né? Então não deu tempo de eu fazer o câmbio, então só vai abrir acho que segunda-feira. Então eu vou passar mais um dia aí com falta de dinheiro, mas vamos ver como que a gente vai se virar. Então com isso eu também não consegui achar um lugar aberto para comprar o chip de celular, né, para colocar a internet no celular, então eu vou ter que deixar também para segunda. E também ainda não fiz o cartão Sub, né, que é o cartão para usar o transporte público aqui. Vou tentar ver isso amanhã, que acho que amanhã está aberto. E a única coisa então que a gente conseguiu fazer aqui é conseguir achar o hostel. O cara da recepção deixou eu me instalar, porque daí segunda-feira eu faço o câmbio e já acerto tudo. Ah, mas uma coisa eu consegui jantar. Eu fui caminhando até lá, a Avenida Corrientes, lá encontrei um lugar aberto, comi uma milanesa, beleza. Passei no mercado também, me abasteci, comprei água. E é isso, né, tá? Vamos deixar as coisas para ver com calma amanhã, na luz do dia, né? Esse aqui então é o hostel que eu tô aqui em Buenos Aires, que é o Viajero Hostels. Ele é uma rede de hostel, né, que tem em várias cidades. E então é isso, cara. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Esse é o 6º dia de vídeo, diretamente aqui de Buenos Aires. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, bom descanso. Vamos descansar para continuar amanhã, beleza? Valeu então, falou, até aí, tchau!